No último domingo, a Folha de São Paulo publicou uma matéria a qual alerta para o recorde do aumento de imigrantes na Itália e, ao mesmo tempo, a saída de jovens italianos formados do país. Um duplo vai e vem migratório qual aparece interligado na dinâmica do mercado de trabalho no país e também interligado à crise demográfica italiana. O Instituto Nacional Italiano de Estatística e outros entes dizem com muita convicção que os imigrantes são fundamentais para o pagamento das aposentadorias na Itália. Mas será mesmo que isso é sustentável a médio e longo prazo? Será que eles não estão sendo ligeiramente pragmáticos e pouco analíticos? É o que vamos conferir nesse vídeo aqui. Antes, você que já é inscrito no canal, curta o vídeo, sabe que vai ser bom. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Se você quiser apoiar o canal Lenguamare, é possível tornar-se membro com conteúdo exclusivo. A notícia da Folha de São Paulo do último domingo mostra que a Itália nos últimos anos sofreu um movimento migratório intenso dos dois lados. Um número recorde de estrangeiros decidiu ir viver no país, enquanto os próprios italianos saíram de forma avassaladora também do país. Ambos os fluxos, embora motivados por razões diferentes, estão ligados pela mesma coisa, o mercado de trabalho e também pelo envelhecimento da população. Entre 2023 e 2024, cerca de 760 mil estrangeiros fixaram residência na Itália, um aumento de 31% em comparação com o biênio anterior. Em contrapartida, cerca de 270 mil italianos deixaram o país nesse mesmo período, elevando em 39% o índice de imigração. O Stat aponta que o crescimento expressivo da imigração tem relação direta com instabilidades geopolíticas e crises humanitárias de larga escala, como guerras e deslocamentos forçados. Atualmente, a Itália abriga cerca de 5,4 milhões de estrangeiros legalizados no país, algo que corresponde a 9,2% da Itália. Apesar de uma leve retração em 2022, que foi quando a guerra da Ucrânia teve início, esse país continua sendo um dos principais responsáveis por imigrantes na Itália, chegando anualmente uma média de 29 mil ucranianos no país. O maior saldo proporcional, porém, veio do continente africano, um crescimento de 43% com destaque para Tunísia, Marrocos e Egito. Também se destaca a chegada de asiáticos, principalmente de Bangladesh, Paquistão e Índia. Parte dos fluxos africanos se deve às travessias marítimas e irregulares no Mediterrâneo. Depois da queda das movimentações causadas pela pandemia, os desembarques voltaram a acontecer, ultrapassando 100 mil em 2022 e passando de 150 mil em 2023. Já em 2024, esse número sofreu uma redução significativa, mais ou menos 57% de redução. Aqueles que chegam de maneira irregular ainda têm a possibilidade de solicitar um reconhecimento como refugiado no país. Se aceitos, tornam-se residentes e passam a integrar os dados populacionais oficiais. Porém, a matéria diz que não é apenas o contexto internacional que traz esses números. Como destaca a demógrafa Livia Ortenzi, da Universidade de Bolonha, o governo italiano tem ampliado as cotas de vistos para trabalhadores extracomunitários, especialmente nos setores com déficit de mão de obra, como agricultura, hotelaria, construção civil, transportes e trabalho doméstico. Essas permissões são viabilizadas pelos chamados decretos de fluxos. Entre 2023 e 2025 foram autorizadas 452 mil entradas legais por conta de trabalho. E novos planos já foram anunciados, mais de 500 mil vistos já foram previstos para os próximos 3 anos. Mesmo que nem todas essas vagas se convertam em visto de fato, elas representam de forma legal uma entrada que ajuda a inflacionar o aumento de imigrantes no país. O problema é que, ao mesmo tempo, a Itália enfrenta o esvaziamento dos seus quadros mais qualificados. Muitos jovens formados italianos na faixa entre 24 a 35 estão deixando o país em busca de empregos melhores. Entre 2019 e 2023, mais de 190 mil italianos dessa faixa etária emigraram, apenas 73 mil retornaram, deixando um saldo negativo de 119 mil. Eu aproveito e deixo aqui a recomendação da Alma Cidadania, caso você queira reconhecer a sua cidadania italiana, espanhola, portuguesa, qualquer cidadania europeia. Você fala com eles, diz que entrou em contato com a Alma Cidadania através do meu canal, do Lenguamare, e você vai ter um desconto
junto no seu processo. O Reino Unido e a Alemanha lideram como principal destino dos diplomados italianos, seguidos por França e Suíça, onde os salários geralmente superam os salários da Itália. E essa fuga de cérebros italianos gera consequências graves para um país que já lida com o envelhecimento da população. E a matéria da Folha então diz que essa entrada de estrangeiros acaba compensando um pouco a saída, digamos, desses jovens do país. Nos últimos 5 anos, o saldo positivo de jovens estrangeiros vivendo na Itália foi de 348 mil pessoas, um número que ajuda a suavizar um pouco os efeitos do declínio demográfico, diz a matéria. Assim também afirma Hortense, da Universidade de Bolonha. Hortense diz que a imigração hoje é a ferramenta mais rápida e eficaz para tentar conter a redução da população economicamente ativa. A baixa taxa de natalidade, aliada à saída de jovens qualificados, torna a chegada de estrangeiros não apenas inevitável, mas necessária. Porém, o problema é que políticos, universidades e diversos outros entes parece que estão mais com vontade de varrer o problema para debaixo do tapete do que de fato resolvê-lo. Isso é, jamais toca-se no ponto profundo da questão, o que países como Itália, Alemanha, Japão e até mesmo o Brasil daqui a pouco vão começar a enfrentar, que de fato é um impasse civilizacional. Façamos, portanto, um resumo do quadro focado apenas na Itália. A demografia está estagnada ou em queda, a taxa de fertilidade italiana está em cerca de 1,2 filho por mulher, bem abaixo do necessário para a renovação populacional, que é de 2,1. O sistema previdenciário, como sabemos, sempre depende da população ativa, e a pirâmide etária está invertida, e cada vez há menos trabalhadores sustentando mais aposentados. E qual é sempre a resposta prática dos governos? Imigração de populações mais jovens, muitas vezes do norte da África, Oriente Médio e Ásia. O problema é que essa é uma solução de curto prazo, sintomática e não causal. Já vamos falar a razão disso. Mas antes, o que está por trás desse fenômeno? Mudança de valores e estilo de vida. A ideia de ter filhos deixou de ser central na vida das pessoas, não por necessidade econômica, mas por mudança de prioridades existenciais. Carreira, liberdade individual, consumo e conforto. Tudo isso tornou-se mais desejável que formar uma família numerosa. O modelo familiar burguês urbano modernizado é por definição de baixa natalidade. Ele valoriza mais a qualidade de vida e o tempo livre do que a continuidade familiar. A urbanização e a atomização também são fatores. Nas grandes cidades, onde a maioria vive hoje, as redes de apoio familiar desapareceram. Ter filhos se torna uma tarefa solitária, cara e cansativa, e a solidão institucionalizada tornou a reprodução humana uma escolha, não mais uma consequência natural do ciclo da vida. Portanto, vamos falar agora sobre a imigração como uma ferramenta paliativa. A imigração injeta juventude no curto prazo, mas os filhos desses imigrantes são criados dentro da mesma cultura pós-familiar. Com o tempo, eles também são assimilados pelo modelo de baixa natalidade. É resultado disso a crise volta. Ou seja, a imigração de fato a longo prazo não resolve o problema cultural, ela só o posterga. É necessário talvez agora enxergar que o problema de fato é civilizacional. A cultura da esterilidade, não apenas física, mas simbólica, ganhou terreno. Uma sociedade que não valoriza mais a transmissão da vida, dos valores da continuidade, entra em declínio, mesmo em paz e prosperidade. A civilização europeia nesse ponto não está morrendo de fome, mas de sentido. O problema da Itália, de muitos países europeus e de alguns países não europeus também, como Japão, Coreia do Sul, não é apenas um problema demográfico, mas ontológico e cultural. Isto é, sem uma mudança de paradigma, onde a vida, a continuidade, a comunidade tem um valor central, nenhuma política de imigração e também nenhum incentivo financeiro, até para os próprios italianos, para a população que está ali, vai de fato resolver. Agora, para embasar um pouco essa conversa, vamos pôr na mesa alguns autores, os quais, independente de ideologias, serão citados, porque sim, diversos autores de pensamentos divergentes já falaram sobre essa questão. Eric Kaufmann argumenta que no longo prazo as sociedades secularizadas entram em colapso demográfico. Enquanto isso, ele nos traz uma reflexão interessante em sua obra intitulada Os religiosos herdarão a terra. Kaufmann pontua que grupos religiosos mais tradicionais, como os judeus ortodoxos, católicos e muçulmanos praticantes, mormons, protestantes e outros,
mantém taxas de fertilidade muito mais altas do que a população em geral. Para Kaufmann, a secularização leva à esterilização, e essa civilização automaticamente só vai se manter através da imigração contínua, o que levará inevitavelmente a uma transformação étnico-cultural profunda. E ele chega inclusive a afirmar que a cultura que não ousa a se reproduzir será substituída. A relevância dessa obra é que ela mostra que o declínio da natalidade não é apenas econômico, mas também ideológico. Kaufmann também prevê que se a cultura liberal não gerar formas de continuidade para sua sociedade, rapidamente ela será substituída por culturas com fertilidades mais robustas. E de fato isso já está acontecendo. Emmanuel Todd é um demográfico e historiador francês que vê as taxas de natalidade como índice profundo das estruturas familiares das culturas antropológicas. Ele observa que mesmo entre imigrantes, após uma ou duas gerações, a taxa de natalidade cai ao padrão da sociedade anfitriã, afirmando que a fertilidade é o espelho da alma coletiva. A relevância dos estudos de Todd é que mostram que a assimilação cultural leva também à assimilação do comportamento reprodutivo, e por isso a imigração não resolve o problema de fundo. Zygmunt Bauman analisa como a modernidade líquida dissolveu vínculos duradouros, a cultura da fluidez, da não permanência, do consumo e da liberdade total minou o desejo de continuidade, seja em relacionamentos, comunidades ou famílias. A maternidade e a paternidade são vistas como limitações da liberdade, não como expressões de plenitude. Na modernidade líquida, nada está destinado a durar, disse ele. A relevância de Bauman é que oferece uma crítica sociológica profunda à cultura individualista que desfaz os laços que sustentavam a estrutura familiar. E por fim, Nicholas Eberstadt foca nos Estados Unidos, mas com implicações universais. Há uma crise da masculinidade produtiva. Muitos homens em idade ativa estão fora do mercado de trabalho, desmotivados e vivem em improdutividade voluntária. Isso também tem reflexo direto na criação de lares, formação de famílias e desejos de filhos. A relevância dos estudos de Nicholas é a ligação feita entre a crise do trabalho à crise da família, especialmente no que toca a figura masculina como sustentáculo da estrutura familiar. Muitos são os autores com diferentes ideias, mas todos eles convergem sim, nesse caso, numa ideia central. A crise demográfica é o sintoma visível de uma crise invisível. A perda de propósito, de continuidade e de enraizamento. E se você tiver origem vêneta, então venha estudar língua vêneta comigo, que é a língua que eles falam ainda hoje no Vêneto, era a língua dos nossos imigrantes, a verdadeira língua que sustenta a nossa tradição. Então é importante que a gente preserve toda a nossa história e a nossa cultura. Também tenho cursos de italiano, inglês, latim e bergamasco. E agora, visto tudo isso, eu gostaria da sua opinião. Você de fato acha que a crise demográfica vai ser resolvida com a imigração? Ou na verdade era preciso olhar um pouco mais profundo e pensar numa mudança de paradigma, numa mudança cultural das sociedades? Mas se por um lado ocorre sim a entrada massiva de imigrantes na Itália, também é verdade que a debandada deles tem acontecido em um número generoso. Se você quiser saber mais sobre isso, então assista esse vídeo aqui.